Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui, Antônio Martins Farias, para gravar mais um vídeo. Primeiro, quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seus dislike, que tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 379 amigos que eu conquistei. E se você ainda não se inscreveu, corra e se inscreva. Crie um canal no YouTube ou se inscreva no meu canal, e toda segunda, toda quarta, toda sexta você receberá um vídeo. Não esqueça de apertar aquele sininho, não. Você aperta no sininho, toda segunda, toda quarta, toda sexta você recebe um vídeo meu. Tá? Também deixo aqui no meu abaixo o meu endereço do meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também deixo o endereço do meu blog. Qual é a vantagem do blog? Meu blog é que de segunda a sexta eu publico um artigo novo, sempre falando de política, de educação, de saúde, enfim, tudo aquilo que nos interessa. O objetivo é mantermos atualizados. Outra coisa, por favor, não deixe de assistir ao meu canal o meu blog, porque ele está monetizado e eu vou começar a ganhar dinheiro. Eu só ganho dinheiro se só depende de você. Você precisa me ajudar. Eu quero também pedir desculpas, que eu vi na semana passada, acho que eu falei muito que os meus amigos do YouTube, não, os meus amigos do Facebook. Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal do Facebook, que eu tô quase abandonado, viu? Porque a gente publica lá esse vídeo e ninguém visualiza, só dá o ok, mas ninguém vê. Então, quando eu vou para o YouTube, o número de visualizações é mínimo, porque as pessoas não estão preocupadas. Tem 1.300, quase 1.500 amigos no Facebook. Ocorre que ninguém está dando bola para mim. Então, eu não estou também dando bola para o pessoal do Facebook. No Messenger eu não olho, gente. Eu não vou usar o Messenger, que geralmente é muito chato. As perguntas geralmente são pessoas tentando trote, enfim, é uma bagunça. Eu abandonei o Messenger. Então, quem quiser entrar em contato comigo, entre através do e-mail, através do telefone, ok? Muito obrigado mesmo. Bom, gente, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto, né? 11 de agosto é uma data histórica. O mês de agosto é um mês carregado, como todo mundo diz, né? O mês do cachorro doido, da raposa doida. Isso é tipicamente nordestino, não sei, mas todo mundo fala que é o mês do cachorro doido e da raposa, né? O meu primo foi mordido por uma raposa, então não tá, a minha tese não tá tão furada. Mas eu leio aqui, eu li, né, no Estadão, né, no estado de São Paulo, né, no dia 8 de agosto, uma matéria que me chama a atenção. Primeiro, não é brincadeira. A risada que eu darei aqui não é brincadeira, é de tristeza, né? Mas que às vezes a gente tem que rir para não chorar, como dizia o velho ditado. Que disse, a manchete diz o seguinte: país precisa de 900 bilhões para cumprir meta de saneamento básico, diz a pesquisa. Bom, aqui abrindo um parêntese, a Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, né, com fundação, com participação do Brasil, já existia outra, das Nações. Qual é o objetivo da ONU? Manter o mundo em paz, né, e ajudar os países a se desenvolver. Então, anualmente, ela se reúne na Assembleia Geral da ONU em setembro, né, portanto, daqui a um mês a gente está lá. Sempre a abertura é feita por um presidente da República do Brasil, que será esse ano o presidente Lula, como foi há 4 anos o Bolsonaro, que usou da tribuna da ONU para falar para os seus seguidores e nunca fez um discurso para o mundo. Mas nessas reuniões estabelecidas metas, né? E uma delas da ONU é acabar com a fome, outra acabar com a falta d'água, acabar com o desmatamento. Então são projetos, né, que a ONU desenvolve e incentiva o mundo para que a gente possa melhorar a condição de vida. E essa do Brasil, essa meta do Brasil, né, de acabar com o esgoto a céu aberto, né, levar água para água potável, água que você use, água que você beba, né? Porque quando fala água potável é água para consumo humano, né? E então os números levantados, né, pelas operadoras, pelas empresas, né, que trabalham nesse setor de saneamento básico, chegaram a essa conclusão que o Brasil precisa, né, o Estado, a nação, governadores,
prefeitos e presidente da República investir 893 bilhões até 2033. Isso é um número astronômico. Se tivesse força política e vontade, não era tão difícil. O problema é a falta de vontade, a falta de seriedade da política, né? Porque dificilmente o Brasil nunca cumpre as metas, que tanto já é aquela expressão de Dilma Rousseff que ficou famosa, né? Nós não temos a meta, mas quando nós cumprirmos a meta, criaremos a meta, né? Ficou famosa da Dilma Rousseff. O Brasil é assim, o Brasil não tem meta, mas cria meta para não cumprir. Então, veja bem, a nova legislação que foi aprovada em 2020, portanto, né, foi aprovada há menos de 2 anos, ela diz o seguinte: prevê que daqui a 10 anos, né, a água tratada, ou seja, a água em condições de consumo humano, deverá atender a 99% das residências no Brasil, né, e dos domicílios, né, e que 90% dos domicílios no Brasil deverão ter acesso à rede de esgoto. Isso é um sonho, mas tem uma lei para isso. Os governos vão poder investir anualmente bilhões e bilhões em orçamentos para desviar, porque eles não vão fazer, não vão. Com as companhias de saneamento básico que nós temos no Brasil, essa meta está difícil de ser cumprida. Hoje, o serviço de água atende a 84% dos domicílios brasileiros tem água potável, né? E esgoto 55,8%. Então, esse número é um número, eu acho, alto, mas tudo bem, né? Segundo dados da ABICOM, a ABICOM é a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos, né? De água e esgoto, né? Acontece que esse levantamento também é feito pela KPMG. KPMG é uma empresa de auditoria, uma das maiores empresas de auditoria no mundo. Então, ela faz auditoria nas grandes empresas, nos grupos empresariais, empresas enormes como o Globo, como Folha de São Paulo, como... Enfim, não vou falar muito delas para não fazer propaganda, que acho que é proibido, né? Precisa de ter uma auditoria, né? Então, essa auditoria, empresa, a KPMG é uma das maiores companhias de auditoria do mundo, e tem esse levantamento. Então, ela conferiu esse levantamento, não é um dado extraído da minha vontade, são dados levantados que a gente tem que confiar nas instituições. Eu sou um defensor das instituições, do IBGE, tenho pelo IBGE um profundo carinho, porque o IBGE mostra os números do país, né? Ele todo dia lança um dado lá e a gente tem que acompanhar. Então, esse dado que aqui nós estamos vendo, né, que eu estou trabalhando com números que eu acredito, né? 99%, né, a proposta, né, do governo brasileiro, que a sociedade brasileira assumiu com o governo, programa de governo, é que quando chegar em 2030, 99% da população brasileira tem água potável. Isso incluindo o povo rural, né? Porque o povo morador rural também tem direito, não é só o povo urbano. Isso é praticamente impossível. Eu imaginar, né, que Santa Cruz de Capibaribe seja uma cidade, como eu moro, né, que esteja atendida com água e esgoto. Isso é um sonho. Nem água tem na minha rua. O problema é entrar. Que a Compesa, que é uma companhia das piores concessionárias, das piores companhias de empresa de água do Brasil, é a Compesa, né? Não vai com certeza cumprir essa meta de tratar a água e o esgoto do estado de Pernambuco, especialmente de Santa Cruz de Capibaribe, né? Mas projetando, aí vem onde vem, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para a gente enxergar como não se cumpre meta no Brasil, né? Segundo o estudo da KPMG, como eu falei, né, os dados de projetos, né, dos investimentos feitos em 2021, você tem como, olha, você pega a quantidade de reais que se investiu em projeto de esgoto e saneamento básico, água e esgoto tratada, você só vai cumprir essa meta em 2089. Eu espero, não estarei no Brasil nesse tempo, não sei se já reencarnarei em outro planeta ou outro mundo. Com certeza não estarei em Santa Cruz de Capibaribe nem em Serra dos Bois, Taquaritinga do Norte. Mas eu me preocupo com os meus netos, os meus sobrinhos, né, a minha família. A 2089 é muito, muito, muito distante.
Então, quer dizer, até 2089, o Brasil vai atender mal, não vai ter água de qualidade para o povo beber e nenhum esgoto sendo tratado. O que é lamentável, né? Por quê? Porque o governo negligenciou, ele cria a lei, ele cria a meta e sabe que não cumpre. Porque no Brasil tudo é assim, né? Claro, Antônio, você muda de assunto toda hora. Tá, não, mas o mudar de assunto é para ver, para comparar, né? Para a gente ter elementos comparativos. O presidente da República, antes de tomar posse, o presidente Lula, né, em 2022, ele fez a chamada PEC da transição. Autorizou a gastar bilhões, né? Ele gasta bilhões de reais. O projeto do ministro da Fazenda era zerar o déficit, né, público em 2024. Essa meta já ficou provado que não cumpre. Então o governo ele promete e não cumpre. Então, do mesmo jeito, é isso aqui. Agora, o que acarreta quando o governo não cumpre essa meta? Falta de saúde. Porque sem água tratada, sem esgoto, não tem saúde. A juventude, a criança não morrerá porque vive na favela, na lama, pisando sobre fezes, né? Ela não morrerá. Mas acontece o seguinte, ela está fazendo um processo, os neurônios dela estão fazendo um processo, que quando ela chegar com 20 anos, o processo cognitivo dela está destruído. Então o que vai acontecer? Uma geração de pessoas que não tem condições de se desenvolver mentalmente de forma educada, de forma assim, adequada, porque a negligência do Estado permitiu que essa criança nascesse e crescesse dentro do esgoto, como na maioria das cidades brasileiras hoje em dia. Viver nas marginais, né, das grandes cidades brasileiras, como Recife, Santa Cruz de Capibaribe, que também tem muito pobre morando nas beiras do rio Capibaribe, que não tem esgoto, que pisa em fezes diariamente, fezes não só de humanos, mas de animais. Essas crianças elas não morrerão, mas elas não serão cidadãos completas. Por quê? Porque elas não terão um processo cognitivo de aprender. Elas não serão um médico, não serão um engenheiro, não serão um militar, não serão uma aeromoça, porque elas não vão crescer, não vão ter condições de aprender. Essa é uma realidade. E isso também impacta exatamente na preparação do meio ambiente. Quando a gente está vendo que o governo, né, essa semana tem uma conferência no Belém, né, do Pará, sobre se reunindo todos os presidentes, chefes de Estado dos países, né, que têm matas, né, a Mata Amazônica, para discutir um problema do meio ambiente. Mas sem esgoto, sem saneamento básico, não tem meio ambiente que chegue, né? Então veja como a gente precisa levar a sério a política do nosso país. Não podemos entregar, né, como os vídeos que eu falei de quarta-feira, a crítica que eu fiz ao governador de São Paulo, ao próprio Romeu Zema, que não merece ser mineiro, ele é uma vergonha, né? O Romeu Zema é uma vergonha para Minas Gerais, quando ele disse que quer o governador sul-sudeste, né? Sudeste-sul, né? Para tirar o Nordeste para ganhar, como se o Nordeste fosse um local de muita pobreza. Só que ele é tão estúpido, né? Então falta tanta sabedoria ao governador de Minas Gerais, que o próprio Estado mineiro, né, faz parte da SUDENE, que é a superintendência criada lá pelo mineiro Juscelino Kubitschek. Ele não sabe disso. Provavelmente ele nem conheça quem é Juscelino Kubitschek, né? Nem saiba quem é Juscelino. Para desenvolver o Nordeste, desenvolver o Brasil como um todo. Então a gente precisa entender essa política, né, que eu já vou parando por aqui, para não ficar muito longo, como é sério, a gente precisa levar a sério política e cobrar dos nossos governantes o cumprimento de metas. Porque você imaginar, você projeta para 2030 levar água para 99% da população e esgoto, para 90% da população também esgoto tratado, e você vê, quando você pega a quantidade de investimento que você fez no ano antes, você vê que só a meta será cumprida em 2089, caso até lá outros governantes não mudem de ideia. Então, infelizmente, no Brasil não é levado nada a sério. E a gente precisa de cobrar isso, porque isso, mas Antônio, não tem nada a ver com isso, eu pago meus impostos. Geralmente os hipócritas dizem, eu pago meus impostos, eu quero.
paga imposto, mas não cobra a atitude do governo. Paga imposto, mas não vota adequadamente. Não vamos dizer que eu não estou aqui defendendo Lula, não estou defendendo Bolsonaro, não. As eleições têm milhares de candidatos, mas ficou nessa dicotomia Lula-Bolsonaro, é o resultado que nós temos. País dividido, o país em prol de uma guerra, né? Um governador como esse de São Paulo, né, de Rio de Janeiro, estão quase criando um outro Brasil, né? O governo de Minas querendo dividir o Brasil. Isso é o que, gente? É falta de interesse, falta de conhecimento político, foi falta de educação que nós tivemos. Não tivemos uma política de educação. O governador de Minas, ele não sabe um terço da história do Brasil, por isso que ele fala esse tipo de bobagem. Ele falou que quer o Brasil só o Sul e Sudeste, para ele basta. Para ganhar do Nordeste, que é a pobreza, como o próprio Bolsonaro falou, né? Bolsonaro disse que o Lula ganhou porque ganhou do eleitor pobre. Como isso acontece? Toda a eleição a gente tem esse tipo de preconceito. Isso é falta de educação, falta de projetos, falta de cumprir meta. Porque realmente, essa questão do esgoto que eu acabei de falar, que o Brasil precisa investir 900 bilhões até 2033, mas para sanear, para fornecer água de qualidade para a população e fornecer tratamento de esgoto adequado. Mas se eles, pelo que tem sido investido, só em 2089. Quer dizer, desculpa, o Brasil é uma piada quando a gente trata de política. Ok, eu não quero tomar mais tempo com vocês, uma boa sexta-feira para você, tudo de bom e até a próxima semana. Um abraço para você e até a próxima.